A gente segue repercutindo o resultado das eleições na França, mostrado nas projeções. Eu vou conversar a partir de agora com o professor Vinícius Bivar, ele que é doutorando em História Contemporânea na Universidade Livre em Berlim e pesquisador do Observatório da Extrema-Direita. Professor, bem-vindo, boa tarde, obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Domingo. Boa tarde, Roberta. É um prazer estar conversando com a audiência da CNN Brasil. Muito obrigada. Professora, a gente acompanhava o discurso de Emmanuel Macron, agora reeleito, um Emmanuel Macron bem diferente do que a gente acompanhou nas últimas eleições, quando foi pela primeira vez presidente da França, falando muito sobre um país dividido e sobre união. Qual é a análise e o que você destaca desse discurso oficial, professor? Exatamente, né? Essa é uma eleição bastante diferente da primeira eleição, onde Macron era um candidato novato, com um partido recém-criado, né? E poderia se colocar como alguém que vinha para reformular a política francesa, né? Se vender como um candidato, de certa forma, contrário aos interesses dos partidos políticos tradicionais franceses. Né? Mas nessa eleição ele já não podia, já não tinha mais essa possibilidade, já que tinha que defender um mandato de 5 anos concluído recentemente. Né? Então, o tom do discurso de Emmanuel Macron foi diferente, foi um tom focado na defesa do seu mandato, né, ao longo de toda a campanha, sobretudo no segundo turno, quando o Macron se engajou de forma mais direta na campanha eleitoral. Né? E esse discurso é também um reflexo disso. Né, existe uma rejeição muito grande a determinadas pautas que o Macron propôs ao longo desses 5 anos, sobretudo a parte liberal, né, eu estava ouvindo o Lorival comentar o resultado das eleições, ele mencionou, né, a pauta liberal, a importância da pauta liberal para o Macron, e essa é uma das questões que enfrenta bastante resistência, né, entre o eleitorado francês, que tem uma tradição do voto na esquerda, o Partido Socialista, que até essa eleição era muito forte, mas perdeu muito espaço justamente agora para o Jean-Luc Mélenchon e para a própria Marine Le Pen. Né? Então, a gente observa que essa foi uma eleição diferente e Macron foi forçado a defender esse legado, né? Defender esses 5 primeiros anos, dentro de um contexto de uma França eleitoralmente mais dividida. Então, a gente observa no próprio discurso da vitória de Macron esse apelo a todo o eleitorado francês, mesmo aquele que não votou nele, mesmo aquele que votou em Macron, não porque o apoia, mas porque rejeita a candidatura de Le Pen, né, sobretudo o eleitorado à esquerda, que o Macron agora vai ter que, de alguma forma, trazer para dentro da sua candidatura, né, sobretudo com o prognóstico de eleições legislativas aí chegando em junho, que podem se colocar como um desafio, né, já que sem maioria no parlamento, o trabalho do Macron e a aprovação de determinadas propostas, sobretudo as mais impopulares, se tornaria bastante complicado. Sim. E falando sobre isso, professor, o principal desafio agora da oposição será mirar agora nas eleições legislativas. Como é que você vê essa ascensão de Marine Le Pen, que, ainda que não tenha saído vitoriosa, subiu um pouco nos números até o resultado final? E como é que ela deve se posicionar a partir de agora? Marine Le Pen fez uma campanha bastante diferente daquela que ela fez em 2017, né? Enquanto em 2017 as pautas anti-imigração, anti-União Europeia eram abordadas de uma maneira muito mais explícita, inclusive com Marine Le Pen propondo abertamente a saída da França da União Europeia, nessa eleição ela buscou um tom mais moderado e se focou num problema que é muito concreto dos franceses, que é a inflação e o aumento generalizado de preços que a gente observou devido não só à pandemia do coronavírus, mas mais recentemente devido ao conflito na Ucrânia. Então, Marine Le Pen se aproveitou dessa insatisfação, esse era um tema que os franceses colocavam como prioritário na sua agenda para as eleições desse ano, e se aproveitando disso, ela explorou essa temática, ela buscou apresentar propostas de redução de impostos na cadeia de produção de energia, de aumento de salários para determinadas categorias, de aumento de programas sociais, justamente com o objetivo de combater e restaurar o poder de compra dos franceses. E essa estratégia se mostrou muito bem sucedida. Marine Le Pen teve uma votação bastante expressiva, chegou a 41%, né, segundo essas estimativas nessa eleição, e coloca a Assembleia Nacional, o seu partido, com a maior votação desde a criação, inclusive, do Front National, que foi o partido que o antecedeu do pai dela, o Jean-Marie Le Pen.
que disputou um segundo turno, né, contra o Jacques Chirac em 2002. Então, essa foi uma campanha bastante diferente. Marine Le Pen buscou moderar o seu discurso, se aproveitou inclusive da existência de uma candidatura mais à direita, a candidatura do Eric Zemmour, para construir essa narrativa de Marine Le Pen como uma candidata moderada e presidenciável, né? Existia essa preocupação em passar uma imagem de Marine Le Pen como uma presidenciável. Infelizmente, isso não foi suficiente para combater, sobretudo, a sua rejeição. Né? Num contexto como esse, de um segundo turno extremamente polarizado, duas coisas são bastante relevantes. Né? Primeiro, a capacidade dos candidatos de tirar os eleitores de casa para votar, né? E segundo, a sua capacidade de explorar a rejeição ao outro nome para consolidar a sua candidatura e vencer a eleição. E Macron se mostrou mais eficiente em conseguir essas duas coisas, né? Tanto tirar os eleitores de casa, aqueles que o apoiam tradicionalmente, quanto explorar a rejeição a Marine Le Pen, sobretudo devido às suas conexões com a Rússia, né, que ele muito bem explorou no debate da semana passada, para sair vitorioso dessa eleição. Tá certo. Professor Vinícius, muito obrigada pela entrevista. Bom trabalho para você por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado. Obrigada.